Berserk, volumes 12 a 14. Sejam bem-vindos a mais um Reenquadrado. Eu sou Estranho, estou aqui com o Iso, Gustavo Bocha, com o Judeu Ateu e com o Luke. Estamos aqui para então mais um Reenquadrado, que é o podcast onde a gente acompanha uma obra de 4 em 4 volumes. Aqui nesse caso foi um pouco menos, porque era para finalizar um arco. Se você está chegando aqui, obviamente você está no meio ou no final de alguma coisa. Então ou você já acompanhou a nossa jornada, ou você está aqui perdido, ou você veio exclusivamente para ver a gente falando sobre o final do arco da Era de Ouro de Berserk. Você sabia que esse final ia chegar e você estava muito, muito preocupado para saber o que a gente ia falar sobre. Ou vai ver esse podcast, a nossa análise agora vai ser tão rica e tão cheia de revelações da história que vai alcançar um público muito grande e todo mundo vai vir escutar esse episódio. Pode ser também. Pode ser, mas é pouco provável. Na abertura eu falei do volume 12 ao 14, mas a gente obviamente vai ler só o comecinho do volume 14, né, até onde acaba o arco da Era de Ouro, que era a nossa proposta aqui, né? A nossa proposta normalmente é ler até essa parte aqui que falam que é muito boa, e a gente tá aqui finalizando esse arco. Então vamos lá, começando de onde a gente tinha parado, pós-ataque daquele cachorro doido lá, que felizmente ele não deu as caras nesses volumes. Nem lembrava dele mais. Porque, nossa, ainda bem. Que é que esse ataque acabou fazendo a revelação pro bando de que o Griffith tava sem volta, né? Tava zoado demais. E aí a gente tem nunca ia falar de novo, nunca ia andar de novo, nunca ia segurar uma espada de novo. E aí a gente então tem esse começo aqui de jornada desse programa nosso, que é falando desse período que o Griffith tem esse sonho maluco dele aí e vai correndo atrás pra até encontrar o Berrelite novamente. Eu acho que dos volumes que a gente vai analisar agora, o 12 é possivelmente o melhor. Eu relendo aqui, é uma cena seguida da outra que é completamente excelente, principalmente as que vão levar agora pro Eclipse. Então começa o volume e já cagou tudo, sabe? É finalmente a realização em todo mundo que cagou tudo. Foi tudo à toa. Eu li o começo desse volume antes das primeiras páginas do Eclipse acontecer. De fato é tão angustiante porque você sabe que tá vindo a merda. Você sabe que em algum momento a coisa vai ficar muito pesada. Eu também acho que é o melhor volume, mas é porque também não tem nenhuma cena que eu odeio. Bom, é um volume que concentra o tipo de cena que a gente ficou elogiando em Berserk todos os podcasts. Muito foco na relação Griffith e Guts Casca, muito foco em cena com pouca ação e muito drama. Como, por exemplo, a cena do Griffith fugindo, né, e caindo lá no lago, e aí ele cogitando se suicidar ali no... Tudo em silêncio, né, porque ele não consegue falar, né, cogitando se suicidar ali naquele galho, não conseguindo, até ele, porventura, encontrar o bendito Berrelite novamente. A gente vai voltar para o que levou a isso, mas tipo, eu tava pensando justamente nesse momento, quando em podcast passado alguém falou, como é que esse Berrelite sempre chega na mão da pessoa certa, sabe? Aconteceu isso com o Conde, aconteceu com o Griffith, puta coincidência ele ter pego esse negócio com uma cigana, mas aí o próprio Zod tinha falado, tipo, é assim que ele funciona, sabe? Tipo, ele vai sempre chegar na mão da pessoa que precisa, então por meio de 1000 coincidências, o Griffith foi cair naquela poça d'água e o Berrelite tava ali, né? O meu questionamento, por outro lado, é por que ele foi parar com o Conde? O que o Conde fez pra merecer o Berrelite? Bom, aí já é outros 500, né? Aí já... Não, o Conde... Não, Miguel. Não, a explicação é que existem muitos Berrelites, na verdade, né? Tanto que eles dizem, né, que cada demônio ali usou um Berrelite pra se transformar num demônio. Então por isso que o Conde tinha um, né? Porque ele tinha se transformado num demônio. Mas o Griffith tinha um Berrelite muito mais pica do que o Berrelite do Conde. Exato, porque ele era o cara... O único Berrelite vermelho. Destinado e escambau. A gente vai falar sobre destino. Antes da gente ir só pro Eclipse, então, eu gosto muito de tudo que leva o Griffith a meio que resolver se suicidar, porque desde o volume passado, e agora ainda mais nesse, ele fica observando o Guts e a Casca ficar de namorico ali, aí depois tem toda aquela visão de um possível futuro muito passivo pra ele. Eu adoro essa cena. Não sei se vocês gostaram também. Eu acho que tem muitos ótimos momentos nesses capítulos pré-Eclipse, na real. Aquela imagem do Griffith tentando alcançar o castelo, que vai se repetindo algumas vezes no decorrer desses volumes, eu acho muito boa. Eu acho um conceito muito bom para explicar o personagem. É muito bom, sim. Tem até um momento ali que
ele tenta partir em cima da casca, ele falha miseravelmente, e ela fica com muita dó dele, sabe? E é tão angustiante ver todo mundo olhando com dó pra ele mesmo, e ele vê todo mundo olhando com dó pra ele, sabe? Esse personagem que durante o mangá inteiro a gente viu como invencível, né? Eu acho que o mangá vende muito bem a ideia do quão miserável ele ficou no final das contas. Sim. Não sinto a dó dele, não. Bom, é difícil depois do que acontece. Mas nesse não, momento... mas a gente sabe antes que ele é um escroto, então eu já não sinto dó, porque eu já sei Caraca, que ele é um escroto. você não sentia dó Não dele. não sinto. Eu não gosto dele durante todo o passado. Eu não tô nem aí pra ele. Eu só sei, eu já acho sei que ele é escroto. Totalmente compreensível da parte do Bosch, na verdade, isso que eu juro. Eu adoro que quando ele levanta os braços, ele vê que tá com o Berrelite ali, ele começa a gritar mentalmente, né, pro Guts que tá indo socorrer ele, tipo, não toca em mim, sabe? Se você vier agora e tocar nos meus ombros, eu nunca vou te perdoar, nunca, nunca, nunca. Ele pensando isso sempre teve um impacto, porque eu nunca soube exatamente o que ele queria dizer com aquilo, sabe? Não, eu acho que na verdade ele ter tocado foi o que disparou a impressão que dá é que ele não, se o Guts não tivesse tocado nele, não tinha dado trigger, sei lá, não sei se precisava de outra pessoa, porque o jeito que ele tava falando no sentido meio tipo, ó, não vem que você tocar em mim vai foder, sabe? Então dá a impressão era que mais algo do tipo que ele não ia resistir ou alguma coisa assim. Tanto que na hora que o Guts toca, vem tipo uma vibração pra cima do corpo dele, né? Mas ainda antes do Eclipse, eu só quero aproveitar e falar aqui do melhor personagem desse mangá, que é o Judô. Eu acho que ele não tem uma cena no mangá inteiro que não seja excelente. Sempre que ele aparece, a coisa vai estar boa. Concordo plenamente com tudo que ele acabou de falar. Eu não sei se foi nesse ou no anterior, mas ele falou que a gente vai juntar aí, vai fazer um grupo de bandidos, né? Mas leva a casca aí, porque ela é muito chata. Nesse mesmo. Essa cena que eu estava pensando exatamente. Ele é bom mesmo. O senso de responsabilidade dele em manter a galera unida ainda. E ele tem a sensibilidade também de perceber que, pelo amor de Deus, não deixa a casca cuidando do Griffith, sabe? Leva ela junto, pelo amor de Deus. E ela já fez demais pela gente, né? Deixa ela precisar ser aliviada disso. Então a gente vai começar esse processo do eclipse, né? Vai começar devagarzinho, vai ter um interlúdio aí daquele menino que é como chama? Richard? É Rickett, né? Alguma coisa assim. Cricket. Na minha mente... Não é Cricket. Começa com R, eu tenho quase certeza disso. É o Ricardito. O novo nome dele é o Ricardito. Que o Ricardito... Eu achava que ele tinha morrido, eu não lembrava dele ter sobrevivido àquele ataque lá no campo. Ele só... Acho que a gente não vê ele morrendo, né? A gente vê ele vendo aquela coisa monstruosa e, tipo, entrando em desespero. Imagino que ele tenha ido embora depois, de alguma forma. Provavelmente. E aí ele participa da introdução de personagem mais cretina já feita. Aí, ó, vocês estavam infelizes que o Puck não tava aparecendo. Eu não tava infeliz que eu não tava nem um pouco. Cara, vocês ficaram duvidando, será que aquele personagem era o Puck? Será que não era? Aí, ó. O que eu acho mais engraçado é que o Miura, ele provavelmente estava muito convencido que a galera queria muito ver o Puck, porque ele dedicou, tipo, um momento de surpresa. Tipo, sou eu! Aí, na hora que eu vi, eu falei, puta merda, cara, pra que você dedicou? É uma página inteira dele, tipo, fazendo uma pose, assim, de hey, apareci. Ele acaba do capítulo, a bunda do Puck, tipo, uma coisa que ninguém pediu pra voltar a ver. E o que é pior... é muito fora de clima, sabe? O Puck felizão ali, página inteira. Página seguinte, monstros, tripas e, tipo, drama e tragédia, sabe? Fazendo exatamente o trabalho merda que ele fazia nos primeiros volumes, né? Que é, vamos mudar o tom dessa história sem sentido nenhum. Sem ter um porquê, sem nada. Falando desse começo do Eclipse, eu acho que um dos motivos que eu achei esse volume muito bom é que pra mim foi o ápice visualmente de Berserk até o momento. A atmosfera que ele causa, os cenários todos distorcidos e bizarros que ele cria. Eu lembro que eu reclamei dos primeiros volumes que visualmente Berserk era meio genérico, e aí eu acho que o Miura me ouviu nesse meio tempo. Isso. 20 anos atrás. Eu realmente. 20 anos atrás. Retroativamente. Ele viu o futuro. E é porque, porra,
tem tanta imagem grotesca que muito única do mangá. Essas caras muito boa. O design de monstro dele ele acaba conseguindo alcançar meio que esse patamar bem surreal e que realmente passa uma sensação de desespero, porque ele tem uma variância de monstros que vai desde o gore até meio que quase cartunesco, mas não o bastante. Até os monstros que são bem quase cartoon, porque tá nesse contexto de morte e desespero mesmo, eles dão um certo asco, sabe? Eles dão um certo... aquilo vai matar você, sabe? Até que eles estão envoltos, acho, o chão, as paredes, o teto, sei lá, o negócio são caras em sofrimento, é um conceito que funciona muito bem pra mim. E a introdução dos 4 malucos também cada God Hand surgindo um por um foi muito impactante, muito bem desenhado. Pois é. O Guts não sei, eu já tinha visto todos eles, mas eles me soaram muito mais individuais dessa vez do que vendo eles todos juntos do lado do Griffith. O mangá faz essa transição pra esse cenário todo maluco muito bem. Tem aquela página dupla, né, que eles falam que só tinha uma palavra que eles tinham em mente, que era desespero, e realmente... o mangá vendeu isso perfeitamente. Eu gosto dessa introdução dos God Hands. Obviamente ele dedicou tempo, quadros e close muito maior no corpo nu da Sucubus do que dos outros caras, né? Tipo, 5 páginas da Sucubus saindo nua e se transformando, aí o cara sai do céu e é isso aí, pronto, terminou a apresentação dele. Tem um cara que é literalmente uma página. Tem o gordinho que segura as mãos, ele... é literalmente uma página. Da primeira vez que eu li, eu até perdi um dos caras porque eu tinha contado só 3. Tem um que tem uma aparição tão sem destaque. É que tem 2 gordinhos. Um gordinho parece estar de óculos, o outro gordinho que parece estar sem óculos. Sim. Tem 2 God Hand que é meio que indistinguível mesmo um do outro. Meio que, os dois... Tem o cara do cérebro, tem a mulher suco, tem um Griffith, aí tem os 2 gordinhos. E aí aparecem então, né, os God Hands, os 4 God Hands até o momento, e começa todo esse discurso expositivo do cara falando: a gente vai matar vocês, e a gente vai comer vocês, e ele vai virar um monstro, e vocês vão morrer daqui a pouco, e ele vai virar um monstro também, e é isso aí. Eu tive uma sensação nesse volume que entre começar esse processo do eclipse e ele começar a andar, demorou muito, e eu não sei se foi muita intenção tentar colocar a gente no clima gradativamente, mas eu acho que seria mais impactante se ele fosse de fato mais celery nesse momento, porque daria a impressão que, tipo, realmente eles estavam de boa e aí do nada cagou tudo. Porque aqui foi meio que, tipo, cagou, mas tá cagando devagarzinho, tô se preparando pra cagar, vai cagar daqui a pouco, aí caga. Eu acho que funciona melhor pra mim essa transição mais lenta, porque essa construção gradual, esse build-up pra merda que você já sabe que vai vir, você tá esperando 10 volumes que vai vir. Então, sim, acho que aumenta a angústia pra você ver de fato acontecer. A coisa ficando cada vez mais tensa. E muito do que tá acontecendo é pro Guts também, sabe? É meio que pro arco de personagem dele, e ele vendo aos poucos tudo caindo e tendo os amigos dele morrendo bem aos poucos, um por um, sabe? Eu acho que muito tá acontecendo meio que pro Guts observar tudo isso. Até a exposição, né, que é um pouquinho, como você falou, estranho, um pouquinho na cara demais. Eu acho essencial porque tinha que deixar muito bem claro as regras pra todo mundo, sabe? Vocês vão morrer, mas é porque o Griffith quer, sabe? Vocês vão morrer, mas vocês poderiam não morrer se o Griffith topasse que vocês não morressem, sabe? Falando em regras, eu achei muito engraçado toda a noção de causalidade que eles estão repetindo. Parece muito a mesma coisa de Spirit Circle. É o mesmo conceito de que as coisas têm que se unir num ponto do espaço-tempo. Acho que eles usam até a mesma metáfora do rio. Nossa, caraca, eu nunca fiz essa conexão com Spirit Circle, não. Mas acho que faz sentido. Sim, a Spirit Circle foi o primeiro mangá que eu lembrei, mas acho que é um conceito muito presente nessa cultura japonesa, talvez. Dessa transição temporal das coisas de destino. Sem dúvida. Vale a pena a gente falar então do momento ali do Griffith, todo o período de, entre aspas, decisão dele, né? Ele se lembra que ele se vê criança olhando pro castelo. Eu gosto muito da metáfora do Griffith criança. É muito bom. Andando literalmente em cima de cadáveres. E ele pensando que já foi longe demais, né? Eu não vou parar agora, meio que isso que representa pra tudo, que todos os
corpos que eu deixei no caminho. Eu tive a impressão que por algum momento o autor ele tava tentando meio que justificar o Griffith, mas eu acho que em algum ponto ele disse, viu, isso aqui não é uma justificativa, tá? O Griffith ele fez porque ele quis essas coisas todas, tá? Eu não li como uma justificativa, eu li como... Não, então em algum momento era meio tipo... sociopata, mas... então, em algum momento tava meio... Então, ele tá sendo levado, só que aí mesmo a história mesmo fala assim, não, então, ele tá indo porque ele quer. Ele não tá sendo levado não, tá? Eu acho que tem muito... Não muito, mas tem alguma nuance aí no personagem em si. Eu não acho que ele é um psicopata porque depois ele vai lá e estupra a casca e fode tudo ali também. Oh, goddammit. Mas, o começo do volume é mostrando o bando completamente desesperado e pensando que tudo o que eles fizeram foi completamente à toa, sabe? Sim. E todo mundo que tava ali tinha topado desde o começo entregar a vida pro Griffith. Todo mundo ali tava sabendo que... Não tava sabendo que ia terminar assim, mas tava sabendo que eles poderiam morrer em prol do ideal do Griffith, sabe? Eu acho que tem essa nuance aí. Durante... quase o mangá inteiro, as pessoas morrem porque elas querem fazer parte da fogueira do Griffith, né? Então, tipo, chegar aqui agora e ele de fato cumprir essa promessa pra todo mundo que era do bando do Falcão, tem alguma justiça aí, né? Eu acho que ao mesmo tempo eles prometeram morrer pro Griffith ter um castelo, não pro Griffith soltar os demônios e fazer causar o apocalipse. Enfim, tem uma coisa, eu acho que eu tô mais ou menos no meio termo entre vocês dois. É engraçado quando acontece, é um pouco estranho. O Griffith tudo bem que ele escolhe, é ele que tá fazendo a coisa, mas ele é muito mais passivo na decisão dele, porque os 4 aparecem lá pra ele, quando ele todo fudido, e jogam pra ele essa única alternativa. Quando eu li o mangá, quando eu tava lendo o mangá, parecia que a decisão dele ia ser muito mais ativamente escrota. Obviamente ele vai ser ativamente escroto, mas... Ele não consegue ser ativamente escroto porque ele não consegue nem apontar dedo, nem pronunciar a palavra eu quero ser escroto. Exato. É basicamente como se tivesse jogado uma boia salva-vidas nele e ele tivesse aceitado, em vez dele ter ido alcançar o negócio. Eu acho que isso é meio que a tentativa, o que eu disse, a tentativa de justificar que ele meio que tá sendo levado, sabe? As coisas aconteceram porque aconteceram. Mas eu não sei. Eu acho que tava claro ali. Inclusive, tipo, eles deram uma opção que era sadia de certa forma, sabe? Tipo, é a seguinte: você pode continuar do jeito que você tá e tá todo mundo vivo. E é isso aí. Se fosse um negócio que fosse, a gente vai deixar vocês vivos, mas a gente vai você continua desse jeito, mas a gente vai comer aquele cara ali, sabe? Não tinha nada disso, sabe? Não tinha nenhum contra escroto. O contra era, não, só continuar do jeito que tá, pode ser. E ele optou ativamente por sacrificar as pessoas. Então, eu acho que não teve isso muito de, ele não tinha escolha, sabe? Não, ele completamente tinha escolha, mas acho que o Griffith ser um psicopata narcisista ativamente do mal e ter nuances e complexidade na decisão dele não são excludentes. Eu acho que rolou os dois. Tá certo. Sim, mostrou exatamente a natureza da alma narcisista cuzona do Griffith, mas isso não quer dizer que ela é genérica. A gente viu exatamente toda a mentalidade, tudo que levou ele à decisão de matar todo mundo. Você tem razão, isso. Você tem razão, sim. Uma coisa que eu tinha em dúvida, qual a opinião de vocês, é que no episódio passado vocês falaram, porra, fudeu tudo, eu achei que a história ia ser a ascensão do Griffith até ali, eu não tenho a mínima ideia de como ele vai conseguir tudo que ele queria agora. Vocês acharam que foi um pouquinho barato, só, tipo, cair a galera ali, agora você tem tudo? Não, porque... Mais ou menos. Eu não sei o que pensar direito. Eu comentei esse negócio do Griffith estar sendo mais passivo. Eu acho que isso passa uma ideia que é o que o mangá quer passar. Mas eu não sei o que pensar disso. Eu não sei muito bem o que o mangá tá querendo dizer com isso, dessa aparecer na frente dele, ele tomar essa decisão querendo se salvar. É mais que ele quer se salvar em prol do resto, de foder o resto, do que alcançar o objetivo dele, sabe? É uma interação diferente do que a gente esperava. O que pode ser interessante, é positivo em algum lado, porque esse tipo de personagem você não imaginaria ele tendo esse momento de fraqueza em nenhum momento. Muito do que eu falei até agora é meio que o argumento da galera que fala Griffith did nothing wrong, né? Griffith não fez nada de errado, mas eu não concordo com essa galera não, obviamente. Não, ele fez muita coisa errada, a maioria delas nesse volume, inclusive. Uma coisa delas que a gente vai comentar ainda, mas ele fez tanto errado que ele nem conseguiu se matar. Exato. Mas definitivamente, por exemplo, o Guts não tinha que estar no meio dessa galera, né? Porque o Guts não era mais o bando do Falcão, então o Guts não deveria estar no meio do sacrifício dele, né? Se o argumento é que todo mundo que era do bando do Falcão estava pronto para
colocar na fogueira do Griffith. O Guts não tava. O Guts não tava, né? Mas ele ganhou. E ele é o sacrifício, tipo, principal, né? Ele é o começo lá, ele tá lá. E era um sacrifício de rancor do Griffith. Não era uma coisa tipo, você tava no esquema desde o começo. Era meio, a tua culpa, cuzão. Você vê que o Griffith fala aquela parada lá, não, um amigo meu é o cara que eu vejo como igual, que vai lutar pelo próprio sonho. Mas no final o Griffith não conseguiu se desvencilhar do Guts. Ele tinha esse sentimento de posse e não aguentou quando não teve mais. Tanto que foi o próprio Guts que foi o gatilho final, né, pra decisão dele, né? Ele olhou pro Guts e falou, você era, né, o cara que fazia eu esquecer do meu sonho. Mas agora quem mandou fazer isso comigo, né, cuzão? Ficou totalmente só no discurso. Pois é. Eu achei você tão da hora que eu distraí do meu objetivo, então você tem que morrer. E realmente você tem razão. Acaba caindo por completo de vez o ideal de amigo do Griffith, né? Que ele falou. Né? De fato, o Guts fez exatamente o que ele queria pra ser um amigo do Griffith e ele não virou um amigo dele no final das contas. Não. O Griffith não queria amigo nenhum, ele só queria subordinados. Exato. Então a gente começa o período de sacrifício, né? Começa a carnificina, de fato. Começa um turbilhão, aparece o homem... Nossa, é uma longa carnificina, puta merda. Eu gosto que eles dão um momentinho pra cada um dos 3 outros principais antes de morrer. Tirando... enfim, né? Enfim. O Pippin ganha esse momento protegendo o Judô e a Casca, e depois o Judô tem aquela cena excelente dele, como sempre, antes de morrer. Eu só ia comentar antes disso que a gente tava então entrando no volume 13, e as capas de Berserk, elas dão muito spoiler do que vai acontecer no volume. Porque a do volume 12 é o Berrelite abrindo com o Griffith saindo de dentro. A 13 é a Casca pelada com o Guts, com um monte de cadáver em volta. Então, tipo, é muito o spoiler do próprio volume na capa. Eu nunca comentei muito, mas eu posso aproveitar e falar que as capas de Berserk são muito feias. Eu acho muito feias. São feias. Tem, eu acho. Tem capas boas e tem capas... Depende da capa. Mas a capa do volume 12, inclusive, é um spoiler do volume 13, porque essa cena não tá no volume 12. Exato. O Miura afobou nessa. Sim. Mas tem a morte do Judô que é excelente. Eu gosto da morte do Crocus lá. Cara, eu acho que é uma das cenas que eu acho mais legais, ele falando, nossa, eu não, faz muito sentido, né? Eu não mereci isso aqui todo. Esse é só um sonho. E foi tão marcante pra mim por algum motivo. Porque o personagem, ele foi durante o mangá inteiro um covarde, sabe? E aí chegou no final aqui e ele morreu um covarde mesmo. Né? Morreu de forma patética. Patética até demais. Mas até empatizável mesmo, né? Você vê que ele tinha um carinho pelo bando que ele participava. Ele só odiava o Guts mesmo. Eu só quero falar uma coisa aqui importante. A mulher que era o demônio que matou o Corcus é a mulher que o Griffith mata, que o Guts mata no primeiro capítulo. E que vocês acham que era fora de contexto? Claro que não, ele tava vingando o Corcus. Continua sendo fora de contexto, ele tá... Ele não transaria com esse bicho, Exato. Lembra que eu falei isso? Era tudo um plano pra vingar o amigo dele. Ele faria qualquer coisa. Amigo dele? Porque ele tá puto. Amigo dele. Amigo dele. Era mais amigo dele aquele cara que eu só fui descobrir o nome nesse volume lá, que era o tenente dele lá, o Gastão. As pessoas viram mais amigas quando são mortas pelo mesmo demônio. Sim. Isso eu concordo com isso tem razão nesse ponto. Vocês citaram da cena do Judô e tal, que ele ajuda a Casca a fugir, ele vai morrendo aos poucos e tal. Eu queria só relatar que ele era apaixonado pela Casca desde o começo, que não sei se estava óbvio, eu não tinha percebido isso. Só nesse momento. Depois que ele fala, dá pra você pensar, pode ter que existir esse subtexto, né, o tempo todo. Mas eu queria dizer que pode ser que ele esteja vivo, hein? O quê? Que ele só é desmaiado de sangue ali e sobreviveu depois. Pouco provável, mas nunca se sabe. Passou mesmo essa impressão de que deve ter surgido muita gente além do... A gente viu o Guts e a Casca fugindo de lá, sozinhos, sabe? Se ele tava vivo no final, ele não tá mais agora. Ele fingiu de morto. Morto pra demônios. Vou te dar um spoiler, ele não tá vivo, tá ok? Bom, eu quero acabar com o seu sonho agora mesmo. Não acabou Berserk. Ok, 40 volumes depois ele ainda não tá vivo, ok? Mas enfim. Ok. O Judô
até o fim foi o best man do bando do Falcão. Sim, foi mesmo. E morreu com honra. Eu adoro que o pensamento dele é que merda, ó, que últimas palavras merdas, sabe? Ele virando pra casa falando como você chorou. E aí ele morre. Eu achei bem característica do personagem, sabe? Ele não ter uma morte gloriosa, assim, meio que só uma morte na média, que nem ele sempre foi. E aí logo sem o judô pra proteger a casca, o Miura fez o que ele estava fazendo. A única coisa que estava fazendo. Exatamente. A primeira coisa que ele fez, na hora que ele mostrou ela tirando a armadura dela, eu falei, pronto. Pronto, Miura, lá vem. Todos os outros personagens tiveram tipo um momentinho deles, um monólogo assim, pensando a respeito da vida deles antes da morte. A Casca tem o direito de perder a roupa e sofrer violência sexual. Ainda um pouco antes disso, a gente tem então o Guts entrando no frenesi da batalha ali. Eu acho legal como... em algum ponto o Guts tinha lutado com outros demônios nesse período da vida, né, dele. Ele tinha lutado contra o Zod e tinha tomado uma surra. Tinha lutado com o cachorro e apanhado que nem um cão também. E aí, tipo, agora são os próximos demônios que ele enfrenta e ele sai matando um monte. Aquele demônio é bucha. Você não vai comprar com aquele cachorrão foda. Sim, então. O Zod que matou o cachorrão. É curioso como você acredita que ele realmente tipo, entrou num frenesi e ele pode muito bem estar matando de fato todos esses demônios. Achei que você queria dizer que é meio irreal, sabe? Não parece que o personagem seria capaz de fazer isso, mas eu acho que justamente o que você falou no final das contas mesmo. A raiva que ele tá sentindo é tão grande que ele entra no tal Berserk, né? No modo Berserk dele. E tipo, ele realmente só com a força da raiva ele consegue sair por aí matando. É legal como tipo, ele não fica com a espada, sabe? A espada quebra muito rápido e ele arranja essa porra desse chifre que ele vai... Não tem beleza nenhuma no que ele tá fazendo. Não, sabe? Então só uma fúria mesmo. O Guts vira exatamente o meme Man is literally too angry to die. Too angry to die. Eu gosto muito da construção de cena do Miura nessa parte ainda, continuando aquilo que eu falei do visual. Que ele... Eu sempre reclamei das cenas do Berserk, mas ele sair derrotando um demônio atrás do outro prende muito bem essa angústia desesperada dele querendo se livrar disso, só essa sensação de vingança dele que ele já tá sentindo. Algum dos jogadores comenta assim, tipo, de um distante, apreciando ele se debatendo e só tentando matar o máximo de pessoas possíveis, e nessa situação bizarra ele continua lutando. Sim. E são várias páginas disso. Mesmo sem esperança, né, praticamente. Não, e eu gosto como também vai sendo... Ainda vai sendo bem gradual o desespero dele, sabe? Depois ele ter visto o Griffith sacrificar todo mundo e ele ter lutado com um monte de monstro, ele cai numa poça de sangue e aí vê todo um monte de cadáveres de todo mundo do bando de Falcão, ele começa a gritar. Aí além disso, depois aparece a porra do Gastão ali, ele, finalmente alguém vivo e a cabeça dele explode, caralho. Aí depois, ainda por cima disso, aparece a porra do Pippin ali e não é o Pippin. É uma coisa atrás da outra, sabe? A partir daqui vai começar um joguinho até o fim do podcast chamado Sempre Dá Pra Deixar o Guts Mais Puto. E você acha que ele chegou no máximo e falou que não, dá pra deixar ele ainda mais puto. Sem dúvida. Eu achei até um pouco deselegante, porque o Pippin, ele tava morto em pé com, tipo, comeram tudo dentro dele, né? Tava só a casca dele em pé. Aí, tipo, isso já era cruel bastante, mas não o suficiente, ele ainda foi lá e cortou no meio, logo em seguida, sabe? Tipo, ele já tá morto, mas eu vou cortar ele no meio, inclusive, só pra te irritar, Guts. Enfim, eu posso, já comentando porque chegou nisso. O Guts vê a galera toda morrendo, aí ele faz uma expressão que dura a página inteira e é a expressão mais assustadora que eu já vi o Guts fazer, gritando malditos. Aí na página seguinte, ele tem que ver a Casca pelada sendo, sei lá, estuprada por tentáculos. Eu não sei o que tá acontecendo com ela nessa parte exatamente. Aí ele tem que ficar mais puto depois disso, porque não bastou. O mangá não fez o suficiente depois de tudo. Ele chega num ápice disso, pausa, não, calma, ainda tem a Casca e volta pra ele continuar. Tem que ficar um pouco mais puto ainda. Sim. Inclusive, alguns capítulos daqui a pouco vai fazer exatamente o paralelo. É um quadrinho da Casca estuprada, um quadrinho do Guts puto. Aí volta a Casca estuprada, aí volta o Guts puto. E faz isso por muitas páginas. Eu só queria, um pouquinho antes disso, que eu sei que existe um momento aqui, eu até queria saber se o Judeu consegue dizer um pouco mais sobre isso. Porque eu tô lendo os volumes encadernados da Dark Horse, né? Não tinha mais as Panini, mas existe aquele momento em que mostra o Griffith meio que afundando e recebendo as almas das pessoas que morreram.
em algum ponto ele vê Deus, e aí existe um capítulo que foi pulado nos volumes. Aparentemente tinha um capítulo que o Miura falava coisas demais que ele se arrependeu depois. Não? Exatamente isso. Bem que eu tava achando aquela parte muito jogada dele vendo Deus, mas achei que era só metáfora visual disso tudo. Tem um capítulo inteiro que ele jogou fora. Jogou fora, mas ele existe na internet. Eu acho que ele foi publicado na revista em que saiu o Jump, e aí quando ele compilou os volumes, ele jogou fora. Eu não gosto muito do que tem nesse capítulo, talvez, e acho que o próprio Miura não gosta mais. Eu pelo menos não considero aquilo canônico, não. Entendeu? Bom, se ele retirou da história, né? Então acho aceitável que não seja canônico. Muita gente fala que é porque ele acha que ele revelou demais, mas eu acho que tem um pouco de arrependimento até pelo jeito que ele construiu a história desde então. Parece que ele não vai voltar para o que ele fez nesse capítulo. Então ficou umas páginas meio jogadas aí, ele vendo Deus e tal, mas eu diria que é irrelevante. Mas vale a pena ler, assim, pela curiosidade, mas eu acho meio desinteressante no final das contas. Talvez eu vá atrás, fiquei curioso agora só de ver o que é que o Miura resistiu de fazer. É interessante, sim, mas de fato tem um capítulo. Você quer dar uma resumida, bem resumida de tudo? Do que ele tinha feito nisso? Ele encontra Deus, literal Deus. Deus é meio que a aglomeração física de tudo que é ser humano. É tudo que é merda do ser humano. É violência, é estupro, é ganância, é covardia. E meio que essa aglomeração física de tudo que é ser humano meio que tá guiando o destino do mundo. Então, isso não é canônico? Eu achei que. Eu li isso no meu Scanlator normal, achei que tava fazendo parte ali do toda a instalação. Os Scanlators eles meteram esse capítulo ali no meio. Mas esse capítulo não é canônico, não. Não é canônico, não. Ele fala que os humanos criaram Deus pra poder justificar as maldades? Isso, esse Deus mesmo. fala isso? Pois é, então não ele é canônico por causa desse capítulo. Ele desfez isso. Se alguém leu isso, como o Iso agora acabou de descobrir, se alguém leu isso, esqueça que isso existiu. Acho que foi. Aparentemente, esse foi o ápice do Miura em Edneios. Odeia a humanidade, hein? Nossa. Bom, vamos lá então, né? Tava numa fase bem Ed. A gente tá na. Não dá mais pra adiar. Vamos ter que falar. Tirou o Homem-Pássaro, finalmente. Vamos ter que falar sobre o Homem-Pássaro, o Griffith nascendo e o que ele faz em seguida, que obviamente é o estupro da casca. A primeira coisa que ele faz é estuprar a casca, é a primeira vez que eu vi e eu pensei. Eu não tenho ideia de por que o Griffith tá sendo tão escroto. No mangá inteiro, a primeira vez que eu what the fuck? Ele tava muito puto com os dois. Então, é um demônio a partir daquele momento, né? Essa é a primeira que eu consigo justificar narrativamente, acho que tem alguma função. Mas aí fica complicado quando o autor já fez isso tantas vezes, à toa. Ele fez isso 20 páginas atrás, à toa. Se fosse a primeira vez que tivesse acontecido isso com a casca, teria um choque velho diferente de ser a tragédia recorrente que rola com a casca. Uma crítica que muitas pessoas têm a essa cena em específico é que muitas das expressões da casca são de prazer. Borderline de prazer, e até a Sucubus uma hora fala ali que bonito, sabe, vida, morte, prazer e dor. Ele dá inclusive um foco pro mamilo dela. Eu não sei endurecido. se eu consideraria de prazer exatamente, isso eu não sei. Mas mesmo assim, mesmo que não seja, o autor dá muito foco ao corpo pelado dela e, tipo, em muito destaque, assim, tipo, claramente pra deixar super visível e mostrar. Tem páginas que não aparece nenhum Griffith, sabe? A grande questão é que existe isso. Né? Existe isso dele dar um borderline de fato prazeroso pra ela. Então isso é um pouco escroto. Eu acho que, assim, existe o que dizem é que pode acontecer da mulher ser estuprada e ela sentir prazer na hora, mas trauma da violência vem depois, né? No momento pode até sentir prazer, mas o trauma da violência ainda vai ter existido. Eu acho que independente disso, isso não justifica ele ter feito dessa forma, porque eu acho que ele nem se preocupou se isso era factível ou não. Sim. E não precisava tudo isso, sabe? De página e de cena e de posição e de ângulo e vira ela pra cá, vira ela pra lá e mostra ela de frente, de costas, de lado, de quase beijando, sabe? Não precisava disso tudo, sabe? Foi muito pelo choque, sabe? O mangá não tá eu acho que não tá chegando a ser pra ser horny ou sexualizar, mas está muito mais perto do que é aceitável, sabe? É muito destaque, é muita página inteira só mostrando o corpo dela pelado repetidamente pra você apreciar. Assim,
eu não acho que é propositalmente sexualizado, eu acho que é só a única forma que o Miura sabe desenhar mulher, basicamente. Então ficou essa coisa cagada. Eu não acho que eu vejo que a intenção dele era mostrar o que o Guts estava vendo e meio que dar esse desespero que tá sendo o Griffith estuprar a mulher amada dele, sabe? Mas de fato, da forma com que ele enquadrou, da forma com que ele representou tudo, ficou só meio sexualizado mesmo. Eu não acho que ele... uma crítica quanto à função narrativa dessa cena. Que essa cena chamou tanta atenção pra si mesmo que ofuscou que, em paralelo, o Griffith estava arrancando o próprio braço, que eu não sei vocês, era meu suspense desde que o flashback começou. Eu só queria ver a cena dele perder o braço. Ofuscou completamente. Eu demorei pra perceber, na real. Ofuscou porque era uma página dele com a espada, 3 páginas dela pelada. Uma página dele cortando o braço, 5 páginas dela pelada. É a melhor coletânea de careta do Guts do mangá inteiro. Quer dizer, eu não sei se é o melhor do que eu li do mangá. O Judeu me confirma assim. O Guts faz umas caretas melhores depois. Não de tão desespero assim, talvez. São uma das melhores coleções de caretas do Guts, com inclusive, certeza. Eu acho que o próprio conceito disso tudo acontecer pra só deixar o Guts puto me incomoda. Isso por si só já é um problema pra mim. Porque todo outro personagem teve um momento dele. A Casca não teve. O momento da Casca é puramente pra deixar o Guts puto. Essa cena praticamente é só dele. A Casca não só tá lá pra ser estuprada. Viu? E não só ofuscou ele cortando o braço, como ofuscou ele perdendo o olho, inclusive. Porque isso foi mais ofuscado ainda. Nossa, essa eu fiquei procurando muito tempo. Eu só percebi uma página que ele tava sem, eu tive que voltar. Caraca, não. Já perdeu o olho? Essa página, esse negócio dele perder o olho, eu acho até bem feito, sim. Porque ele tá vendo a Casca ser estuprada ali, e aí tem uma unha focando no meio da pupila dele, e aí vai ter meio que um sangue descendo na página. Assim que ela acaba de ser estuprada, porque a Casca sozinha no chão, pelada, e aí o sangue tapa a visão dele. Mas, enfim, eu acho que o Miura, ele ativamente estava buscando isso. Ele estava ensaiando esse estupro desde que ele mostrou a Casca como mulher. Eu não sei, eu acho que dava pra ter mostrado, aí já julgando narrativamente, dava pra ter mostrado o Guts como uma pessoa escrota de outra forma, mas o Griffith, aliás, mas se ele quis seguir por esse caminho, de mostrar o Griffith escroto dessa forma, eu acho imperdoável qualquer pessoa falar que o Griffith não fez nada de errado. Quem fala isso sério hoje em dia? Essa é a segunda coisa, porque se o argumento é as pessoas estavam ali dispostas a sacrificarem pelo Griffith, ninguém assinou um contrato de eu posso ser estuprado pelo Griffith. Ninguém em nenhum momento fez isso, não. Então tá bem cagado, sim. Inclusive as 4 cenas de estupro da Casca anteriores a essa provavam que ela não estava disposta a ser estuprada por nada. Pois é. Que era o oposto do que ela estava disposta a passar por. Bom, enfim. Dito isso, concordando que há uma problemática toda nessa cena e tal, e concordando que há a problemática em talvez a única função da Casca é servir meio que pra deixar o Guts puto, sendo essa a função, ela é bem cumprida, sabe? É justificado o personagem do começo do mangá, sabe? Depois do cara passar por tudo isso, eu vejo como crível a transformação dele, sabe? Eu meio que entendo, a Casca ainda é parte da história, então não dá pra acontecer com ela o mesmo que aconteceu com todo mundo. Não só isso, como todo mundo tá ganhando um foco de morte, a Casca não tá morrendo. A gente sabe, quer dizer, eu não sabia na hora, mas a gente sabe hoje que ela sobreviveu. Mas é que, tipo, a gente já viu a construção do Griffith até ele ficar puto quando ele viu todo mundo morrer. Tem uma conclusão esse arco, quando ele faz aquela página, aquela expressão tensa pra caralho. E depois não, é o que eu falei, ele sempre pode ficar mais puto. Ele tem coisas muito mais densas. Só que ele vai ficar mais que ficou redundante, né? Em algum momento isso fica redundante. Aparece o cara da caveira aí, que é o... Acaba o estupro, começa a parte boa, que é o General Osso. Eu adorei esse bicho. General. Eu gosto dele. O Deus ex-caveira. Eu adoro a cena de ação dele indo com a espada pra cima do cara cérebro, e aí, tipo, o cara cérebro abre um portal, e aí, tipo, a espada através do portal, o cara levanta o escudo e defende a própria espada. Eu achei que foi feito bem fluidamente e não teve que ter muita exposição do que aconteceu ali, sabe? E aí, enfim, o cara pega eles, foge com a Casca
o Guts com o Ricardito bate um papo rápido ali com o Zod, e o Zod fala, não, esse cara aí pode sobreviver. Eu não ia deixar você escapar. Adoro o Zod nessa hora. Esse aqui pode sobreviver, eu quero ver o que ele vai fazer. E aí deixou o cara embora. Eu achei isso interessante. Ele reconhece o Guts, né? E começa a rir. Eu adoro ele é muito bom. Era isso ou morrer pro Homem Caveira, tá vendo? O Zod é ótimo. E aí a gente caiu então pra essa parte pós-eclipse, né? Que é o Guts se recuperando lá na caverna onde ele tava treinando, com o cara que era ferreiro, e a casca quebrada psicologicamente. Sabe uma coisa que eu acho engraçada? Primeiro de tudo, teve aquele capítulo aleatório mostrando o que o Guts estava fazendo quando ele estava fora do bando, que é só pra ele ter algum lugar pra voltar nessa parte. É incrível. O Fiora deve ter percebido. Eu preciso colocar isso em algum lugar pra esses personagens existirem. Vai aqui. Eu gostei bastante do capítulo que é do Guts correndo e lembrando de tudo enquanto corre desesperadamente. É bom. Eu acho que cria uma rima narrativa com lá no comecinho da Golden Age, quando ele foge do grupo inicial dele, lá do... Esqueci o nome de todo mundo agora. Daquele cara que estuprou ele e tudo mais. Do Gambino. Que ele vai pra uma selva assim também, ficar tipo sozinho olhando pra lua. Acho que verdade. Eu nunca fiz essa conexão, mas você tem razão, sim. É interessante que tem toda essa sequência dele correndo e desesperado, e tem mais uma careta excelente dele, que é ele arrancando as bandagens e gritando, sabe? Sente o desespero dele, aí tem um corte, ele só pensando, sabe? Ele olhando pro céu e repensando tudo o que aconteceu. Eu adoro que o mangá dá esses momentos de silêncio ainda, sabe? Pro personagem pensar no que aconteceu. Sim. Eu gosto que aí, quando ele é atacado, e o cara da caveira aí dá a espada pra ele e fala assim, isso aí explica tudo o negócio ali, e fala, isso aí, pega a espada e luta aí com todo mundo. E aí o Guts faz o que eu tava muito afim de dizer, que é, porra, vai se fuder com essa merda de destino, tá? Que coisa preguiçosa do caralho. Ele é o vilão porque ele é o destino dele, ele nasceu pra ser assim. Eu odeio isso, eu odeio esse conceito. Como explicação narrativa, eu acho que destino é a explicação mais pobre possível. Felizmente o Guts também acha isso uma bosta e vai lutar com todos os demônios que for necessário. Espero que no futuro não falem, mas o Guts estava destinado a enfrentar. Aí eu vou ficar cabreiro. Não, eu acho que é um dos grandes pontos do mangá, talvez durante todos os volumes e daqui pra frente, sabe? Que meio que confrontar essa ideia de destino, meio que até de contos épicos e tal, sabe? A ideia de monumento e tudo mais. O Guts é só um cara qualquer, sabe? Eu lembro que no começo a gente tava especulando, será que ele é meio que amaldiçoado mesmo? Porque ele nasceu do corpo de não sei o que e tudo mais, né? Porra, aconteceu aquele negócio com o Gambino, será que tem algum destino na maldição dele, alguma coisa assim? Mas no final não tinha nada disso, ele era só um cara qualquer ali. E o objetivo dele, na verdade, é lutar contra o destino. Uma coisa que eu queria comentar desse discurso do Guts e tal, super raivoso dele, eu ainda acho no final, depois do volume 14, que ainda é um pouco estranho o Guts dos 3 primeiros volumes em comparação ao que a gente tem no final disso. Mas essas 3 páginas aí, eu acho que é o momento que eu mais vi e entendi. Eu vi o Guts do começo do mangá. Não, tem algumas coisas do primeiro volume que realmente a gente falou, né? O Guts de agora nunca ia fuder um demônio pra depois matar ele. Principalmente depois de ver a casca sendo estuprada. Não faz sentido, não cabe com o personagem nem um pouco. E é a primeira cena do mangá. Beleza. E aí a gente então tem essa forma como a casca ficou, né? Toda quebrada psicologicamente. E aí a revelação de que ela provavelmente estava grávida do Death Original, né? Estava grávida do Guts. E aí nasceu. Enfim, o que vocês acharam desse momento todo aí? É o momento realmente mais impactante pra mim, essa parte só. Dela parindo o demônio? A noção de que tinha um filho do Guts com a casca que o Griffith corrompeu completamente é muito mais impactante e pesado do que toda a cena de estupro. E durou muito menos tempo, proporcionalmente. Sim. E só o Guts pegando na mão, cogitando amassar, essa coisa deformada, ela tentando pegar de volta. Isso é muito mais... ele, sabe? Isso é muito mais pesado do que o estupro e é menos gratuito também. Sim. Sim. E é tão angustiante ver a casca nesse estado. Ela mordendo o Guts. E aí depois tem uns momentos ali que parece que melhorou um pouco. Ela senta pra comer com ele. E aí ele tenta se conectar com ela de novo e só fode mais ainda, ela gritando como se ela tivesse presa ali. E o Guts pondo a mão no rosto. É muito... Tipo, mano, chega,
ligado? Tipo, deixa esse cara em paz um pouco. O mangá não só quer fuder ele mais e mais. Pois é. Eu acho muito angustiante. Esse finalzinho, em outro, agora indo pro resto, ele é legal no jeito mais fanservice possível, né? É aquela coisa que você quer ver desde o começo do flashback. Ah, como que o Guts tem a roupa dele? Como que ele arrumou aquele braço extra? Como que ele arrumou aquela espada? É tão divertido ver as coisas acontecendo. E eu tinha falado do negócio do judô e ele realmente, né? Ele usa a faixa. Eu lembrei de você lendo isso. Eu entendo o fanservice, mas eu acho que faltou uma sutileza aí do autor, sabe? De tipo... A gente sabe que ele vai pegar a espadona. Sabe? Tipo, na hora que ele mostrou a espadona pela primeira vez, a gente sabia que ele ia pegar a espadona. Então, tipo, todo a mini lutinha com ele lutando com a espada e quebrando a espada, e aí ele cai no... Tipo, eu sabia o que ia acontecer aí, sabe? Se fosse mais sutil, ia direto ao ponto, sabe? Ou nem mostrava ele pegando, né? Tipo, mostrava ele olhando pra espada e aí logo em seguida já cortava que acabou tudo. Eu acho legal a ideia da pessoa que derrota dragões. Eu gosto da expectativa, tipo, que a gente vai construindo. A gente sabe que ele vai pegar aquela espada. Ele vai atrás dela, assim. Porra, você tinha aqui o tempo todo. Eu acho que deveria ter sido sutil como foi sutil a besta de repetição, por exemplo. Que é uma arma que ele vai usar depois, que ele encaixa ali no braço e atira um monte de flecha. E tipo, só foi falar assim, então, ó, tem esse negócio aqui. E nem mostraram entregando pra ele, nem nada. Só mostrou que existe. E aí a gente sabe que existe, porque a gente conhecia já a história. Seria mais sutil, não sei. Acho que o que me agrada é que é uma quebra de tom que deixa a coisa um pouquinho mais leve, assim. Deixa empolgante de um jeito um pouco mais, sabe, mais calmo. Não mais calmo, mais, tipo, aliviante. Sabe, você vê só o Guts sendo maneiro, pegando uma espada da hora e cortando o demônio. Depois disso tudo, acho que o mangá precisava desse respiro pra você se sentir um pouquinho melhor. Não, e ele até meio catártico com aquela excelente página dupla do Guts gritando e aí todo o resto dele é meio que pincelado só, sabe? Era mais uma das páginas que eu já tinha visto o internet afora no manga. É uma boa página mesmo. Mostram muito essa página pra vender Berserk. E é interessante, né? Porque dá a entender de fato o conceito do Berserk, né? Que agora ele, quando ele entra pra lutar, ele se transforma automaticamente, né? É isso que essa página representa. Isso eu acho interessante. Que ele viu o demônio e aí, tipo, se transformou em demônio também, sabe? É como ele lida com os demônios aqui pra frente. Ele entra nesse frenesi. É isso aí. E é isso aí. Termina com o Guts pegando a espadona, a armadura, toda a roupa e caminhando em direção a uma ventania. Porque, né? Como eu vou representar o futuro? Aqui é essa massa amorfa aqui de... Ele tá caminhando em direção às trevas. A gente tá entrando na era das trevas. Isso não é verdade, daqui a pouco ele encontra o Puck, a coisa menos trevas do mangá inteiro. Ele tá caminhando em direção ao Puck. As trevas é o capítulo passado. Verdade. As trevas é o Puck. No final desse volume tem o one shot, o original de Berserk, né? E ainda bem que ele não manteve esse tapa-olho, porque é muito ruim, mano. Que isso? O Guts sem o tapa-olho é muito mais cool. O olho fechado é mais interessante. Isso aí, né, gente? Foi uma longa jornada até aqui. Foi sim. Mas eu gostei do mangá. Eu gostei do mangá numa fase do tempo. Vamos dar um resumão geral. O que vocês acharam da Era de Ouro de Berserk? Vamos lá, começando com o Bocha. Golden Age, more like shitty age. Am I right? Eita, nós. Lá vem. É isso aí? Essa é a sua opinião? Você não gostou mesmo, Bocha, de verdade? No geral não gosto muito, não. Eu acho que o fato de ser um flashback após eu saber tudo o que acontece mais ou menos assim, né, por causa do começo, me incomoda, porque eu não consigo levar muito a sério as coisas ali. Eu já tenho uma noção de que as coisas que acontecem com o Griff tá se encaminhando pro mundo bizarro e que, né, sei lá, enfim. Entendi. Entendo seu ponto. Agora, uma outra consideração final minha é que nem a pau o Guts venceu o Zoro, hein? Nossa senhora. Meu amigo, tu não tem ideia. Muita coisa vai mudar. O Guts de agora venceu o Zoro. Daqui a 30 volumes, então, nem se fala. Tecnicamente, ele empatou com o Zoro. É verdade, verdade. Nem lembrava disso.
ele ganhou. Iso, sua opinião sobre Berserk até aqui onde lemos, né? Toda essa jornada e Era de Ouro, etc. Surpreendentemente bom. Minha expectativa era ver muita porrada, muito gore, muito sexo gratuito. Eu vi tudo isso, mas não foi esse o apelo do mangá pra mim. Eu não tinha expectativa que o mangá tivesse coisas fodas fora desse apelo básico. Então foi surpreendentemente bom. Em especial por causa de toda a dinâmica Guts, Griffith e Casca. Eu gostei muito dos 6 personagens, principalmente por causa de como eles interagiram entre si. Legal. Luke, você? No geral, eu gostei do mangá. Eu tenho meus problemas não só envolvendo coisas com a Casca, mas eu ainda acho que a estrutura do mangá é muito estranha. Você é muito SJW, né, Luke? Com certeza. O único desse podcast, inclusive. Ninguém mais aqui. Não, ninguém, só você. Que o Luke tem hater. É verdade. Obviamente. Mas eu ainda acho a estrutura desse mangá muito estranha, de sair dos 3 primeiros volumes pra Golden Age. Por isso que eu meio que entendo o ponto do Bosta, porque eu acho que ainda causa estranhamento. Eu me acostumei depois, mas o que o Iso falou é totalmente verdade. É um mangá que tem muito gore gratuito, sexo gratuito, e essa parte não é a parte boa do mangá. Inclusive eu passei muito tempo reclamando de cenas de ação, que melhorou agora no final. Acho que o Miura entrou num ritmo bem melhor com ela, eu acho. O Eclipse tava boa ação no Eclipse, né? Aquelas cenas do Guts com um chifre maluco ali. Mas o problema não era ação, o problema era os cavalos. Só trocar os cavalos por um cenário medonho e aí começou a gostar. Mas visualmente o mangá ficou mais interessante, né? Porque não era mais um troço totalmente genérico. Mas a parte a exploração do personagem do Griffith e do Guts é genuinamente muito boa. Tem com a Casca também, que a Casca tem problemas. Toda a noção, toda a parte do bando do Hulk e o Guts tendo essa parte da vida dele, eu tô muito interessado em ver o que vai vir agora. Eu vou continuar lendo. Eu gostei bastante do mangá, embora ele tenha problemas bem graves pra mim. Não, é do Judeu essa vez. Caraca, mano. É um telefone novo esse aí. Eu tô muito feliz, vocês não têm ideia. Antes do Judeu falar, como eu também tô no bando que não tinha lido ainda, então, né, vamos manter a coesão aqui. Gostei, de forma geral. Talvez esse finalzinho, não sei. Eu tava caminhando num ritmo que eu gostei mais. E aí, tipo, do Eclipse pra frente, eu não sei exatamente se eu gostei tanto. Tipo, eu entendi, narrativamente funciona, explica, etc. Eu só não sei se me empolgou bastante para... e aí, agora vamos ver o que vai ver daqui pra frente, né? Não sei se eu tô empolgado pra isso. Mas é um bom mangá, de fato. Eu concordo que, felizmente, ele não é só o que pra muita gente deveria ser só, né? Que é só porradaria e violência e sangue e sexo. Eu gosto dos personagens, eu gosto das ideias de forma geral. Eu gosto de vários pequenos personagens que aparecem, então embora a dinâmica dos 3 principais seja bem legal mesmo, como o Iso falou, eu acho que ele tem outros personagens também interessantes. Ele até conseguiu fazer o demônio, o Zod, ser interessante. Tem o Judô. Tem o Judô, uma merda. Judô é o melhor cara. Então, foi uma boa jornada aqui. Foi interessante poder caminhar em direção ao que... né, todo mundo sempre falou. É bom estar dentro desse grupinho agora. E fico curioso pra saber o que ele faz em 30 volumes a partir disso. Nossa, né? Ele coloca um alfozinho e ele estraga o mangá. Aparentemente ele passa 10 anos num barco, é isso que eu sei. Ok. Ele passou 10 anos escrevendo o arco do barco, mas no mangá é pouco. Mas é por isso que o arco é odiado, porque é o arco dos hiatos. Eu acredito ter sido tipo 3 volumes no total, eu só sei que passou 10 anos. O arco dos hiatos não é motivo pra ódio, porque o arco dos hiatos de Hunter x Hunter foi Chimera Ants. Ninguém fala que não valeu a pena. Bom, quem leu acompanhando odeia. Eu li acompanhando e fiquei bem puto, mas em retrospecto... Você teve que reler umas 5 vezes. Ninguém aqui tá pra escutar de Hunter x Hunter. Agora a gente tá falando de mangá bom. Desculpa aí. Tô falando de atos. Pior mangá reenquadrado até o momento, Berserk. Judeu, como foi a jornada de revisitar Berserk? Você disse que revisita com frequência, mas revisitar aqui com a gente, falando ponto a ponto. Como foi pra você essa experiência? Foi muito... bom. Eu acho que a maior coisa que eu tirei da experiência de reler dessa... Porque, mano, é sério, eu já reli esse mangá umas 10 vezes fácil. Porque eu tenho físico, né? Físico você acaba relendo com mais facilidade. E eu acho que a coisa que eu mais
tirei da minha interpretação é ver a forma com que o Miura escreve o mangá dele, porque eu vi muito, tipo, eu realmente entendi quando ele disse em entrevista que ele não planeja muito as coisas, porque tem muitas coisas que parecem, não, isso aqui ele sabia desde o começo, mas eu vejo que o que ele não planeja é meio que o arco dos personagens, parece que tem vários momentos que ele, parece que ele para e ele analisa, o que eu fiz com esse personagem até agora? O que esse personagem acha de si mesmo e do mundo? E ele expõe isso muito claramente. Foi um dos momentos favoritos do meu mangá até agora, não era e agora virou, foi a saída do Guts do bando, sabe? Porra, esse processo inteiro da saída dele do bando é muito bem explicada e muito bem trabalhada no geral até chegar na batalha contra o Griffith, que é excelente também. E com isso na cabeça eu vejo muita coisa que ele fez igual mais pra frente e que é muito boa por causa disso. Agora pra frente vai ter um arco que é ruim, eu tenho que falar a verdade. O próximo arco é ruim, é o arco das fadas. E ele é reconhecidamente ruim. O que pega o final desse volume já? É esse mesmo. É um arco que bom, eu tava achando ruim. Ele é reconhecidamente ruim. Mas Mas ele é conhecido como arco. Ah, não. É por causa desse arco que todo mundo fala que Berserk só presta até a Era de Ouro. Mas logo em seguida ele já fica melhor. E aí logo em seguida tem um arco ainda melhor. Que pra mim é tão comparável ao que veio até agora. Eu acho que vale a pena dar uma insistida em Berserk, sim. Eu gosto muito desse mangá, mas eu entendo completamente quem não vai, porque de fato 30 volumes é muita coisa. Ele faz muita coisa nesses 30 volumes. Tem enrolação, eu diria, mas não é tanta quanto parece, eu diria. O mangá tem voltado a sair com um mínimo de regularidade, não tem? No mínimo aceitável, assim. Se tivesse falado isso há 4 meses atrás, você estaria certo, mas agora você não tá mais. Já cagou tudo. Ele tá dando uma de Togashi agora. Ele lança um monte e ele para. Bom, eu aceito isso. Se o Togashi confirmasse, assim, falasse, tipo, bonitinho, eu lanço um volume por ano, vai sair de março a maio. É isso aí. E a Jump acatasse com isso, eu acho que as pessoas reclamam muito menos. A única diferença dele pro Togashi é que toda vez que ele volta, você entende, é por isso que ele demorou tanto. Porque é incrível, porque, tipo, todo capítulo parece que a arte dele melhorou 300 vezes. Ele tava jogando, é que em vez de Dragon Quest ele joga Idolmaster. Ele joga Idolmaster, é verdade. Beleza, terminamos aqui então a jornada de Berserk. Muita gente pediu pra gente continuar, mas a gente não vai. Não acontecerá, desculpa gente, segue a vida. É que o próximo tempo teremos um novo reenquadrado no mês que vem. Mas essa turma aqui, vamos nos despedindo agora, né, pra finalizar então esse reenquadrado. Então, até o próximo programa, sei lá qual. Até o próximo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pois bem, Judeu, estamos aqui para falar sobre qual vai ser o próximo reenquadrado. Correto, mas não estamos sozinhos. Exatamente. Oi, gente. Foi fora do time. Não, foi ótimo. Na edição vai ficar maravilhoso. Estamos aqui com a Nath, que já participou da gente em alguns podcasts lá no Mangá ao Quadrado. Nath, quem é você na fila do pão? Isso aí parece de um outro podcast que eu escuto, mas tudo bem. É verdade. Você tá pagando royalties do Mamilos. Foi muito roubado isso. Foi roubado do Mamilos. Mas eu adoro, eu acho muito legal essa frase. Quem é você na fila da banca, né? Isso aqui é mangá. Agora sim! Banca não tem fila. Aquela banca que a dona da banca já me conhece, de tanto comprar mangá lá. Eita, oi gente, eu sou a Nath, eu sou redatora do Offline Brasil e eu faço de vez em quando alguns podcasts com alguns parceiros do blog e tal, o pessoal do Anime Codecast, o pessoal do Yupinando, o pessoal do... não sei, tem muita gente. Tu é nômade de podcasts, né? Eu sou a nômade dos podcasts. O pessoal, não tem gente pra colocar, vamos chamar a Nath que ela sabe falar. Que isso? Não, aqui no Quadrado
convidado especial aqui, não tá como extra, não. E estamos aqui, a Nath, nós a convidamos para ajudar a gente a decidir qual ia ser o próximo do Reenquadrado. A gente tava querendo dar uma mexida nas coisas, mudar um pouco o status quo, trazer opiniões de fora, né? Porque a gente tá sempre aqui no nosso mundinho fechado. Então é sempre bom trazer alguém com vivências em... A Nath leu todos os mangás do Mangá Update. Não. Isso é verdade. Isso é verdade. Na verdade, eu acho que se juntar nós três aqui, tipo, a gente consegue compilar tudo, porque acho que tudo que a gente leu a Nath não leu, e o oposto é verdade também. É verdade, tem muita coisa que vocês leram que eu não li, porque eu sou muito mais para outros gêneros aos quais vocês gostam mais e eu gosto menos, então faz sentido. Eu lembro, inclusive, que uma das sugestões que você me deu quando eu falei, algum mangá, sei lá, que você não leu, é muito comprido e é por isso, você me falou Naruto e Bleach. Eu, caraca, tu não leu Naruto? Pois eu fiquei incrédulo. Eu assisti Naruto, mas eu nunca tive vontade de ler um mangá, também nunca tive vontade de ler One Piece, por exemplo, porque é grande demais também. Preciso ouvir o programa de vocês pra ver se me ajuda a começar ou não. Não precisa. Eita, pois é. Então, Bleach também. Bleach eu tenho o primeiro volume publicado pela Panini, eu tenho em casa. Só que dá uma graninha isso aí, hein? Só foi o primeiro volume. Dá uma graninha hoje em dia, se você quiser. Pois é, então, mas ele já tá com as páginas tão amareladas, não sei nem se vende mais. Sei lá, alguém coitado. Eu não cuidei, não botei dentro do plastiquinho, olha que só. Estraguei. Mas qual foi o mangá que você escolheu então, Nath? O mangá que eu escolhi pra vocês, pra poder vocês tentarem sair dessa bolha, o qual, né, só de mangás de... só um shonen, só uns seinens, umas coisas mais obscuras. Louco. A gente vai de um shoujo, o nome do shoujo é Akatsuki no Yona, que é um shoujo que já tá com seus 22 volumes, se não me engano. Ele já 27, já passou. 27? Nossa, eu não estou com a minha página no Mangá Updates aberta para ver. Eu tô. Muito bem, muito obrigada. Por ter 27 volumes, já é um mangá bem extenso, tem muita gente que tem preguiça de começar, né? Já que a ideia desse programa é escolher um mangá ao qual seja difícil para muita gente começar, por diversos motivos. Provavelmente a Akatsuki no Yona seja um desses, porque é longo. Ele é um mangá publicado em revista mensal, então os capítulos são compridos e tal, eles demoram pra vir, né? Um por mês só. Triste a vida, né? E é acabado, né? O pessoal fala bem disso. A minha vida de ficar acompanhando mensalmente o mangá. Caraca, eu vi aqui 127 capítulos, eu pensei, não, deve ser semanal, mano, é mensal. Mensal, 127 é bastante. E a Akatsuki no Yona, ele é bem quisto, né, por aí como um bom shoujo, usando como referência o nosso site preferidinho, que é o Mangá Update. Lá, dos shoujos, ele é o terceiro ou quarto ali da lista, de mais bem votados, atrás de Natsuki Yuji já. Natsume Yujincho. E Skip Beat e um chinês aí. E um chinês lá, que eu não li também. Do nada surgiu uns manhua chinês aí que todo mundo gosta pra caramba e aí sobe nas notas no Manga Update. Eu não entendo isso. Poxa, mas tem muitos manhwas muito bons. A gente podia fazer um programa aí com manhwas de diversos gêneros qualquer dia. Enfim, a Akatsuki no Yona então será o nosso próximo reenquadrado. Ele será o menor reenquadrado até o momento, porque a gente vai fazer dos 8 primeiros volumes, que é, pelo que eu vi aqui, o que cobre o anime de Akatsuki no Yona, né? E de acordo com a Nath, é um bom momento de parada, né? A gente acabou não pegando, por exemplo, Skip Beat ou mesmo o livro, o diário lá de Natsumi, que a gente chegou já até a falar em algum mangá ao quadrado, que esses, como a Nath comentou com a gente, que não são tão bons pra fechar em arcos, né? Pra fazer né? Ser meio completo, e a Akatsuki no Yona acabava cumprindo esse requisito muito bem. Olha, Skip Beat sacanagem. É porque eu sou muito fã de Skip Beat, mas a questão é que pra fechar um arco em Skip Beat seria bem maior, tá entendendo? Levaria bem mais tempo. Quem sabe? Não pode ser o próximo. Quem sabe no futuro? Ninguém sabe. Mas de qualquer forma, no mês que vem, Nath estará de volta e nós três, pelo menos, e mais pessoas que está a ser definido, vamos falar sobre Akatsuki no Yona. Então leiam os primeiros 4 volumes, entrem
nessa jornada com a gente. Eu e o Judeu vamos entrar nulos e a Nath vai chegar com a experiência dela pra fazer essa releitura e a gente conversar sobre esse mangazinho shoujo que parece bem interessante. Maravilha. Se vocês não quiserem... o ideal seria acompanhar pelo mangá, mas o anime também é bem Não vai falar isso aqui não. Se alguém vier aqui vendo anime, pode sair. Eu não quero essa gente aqui não. Então, gente, vocês têm que ler o mangá mesmo. Pronto, isso aí. Escolha, não. Tem que ler o mangá. Muito bem, então nos vemos mês que vem. Até mês que vem. Até mês que vem.